A todos, que a paz do nosso Mestre Jesus esteja em nossos corações e que esta possa ser uma noite proveitosa, porque ninguém sai de casa com um friozinho assim por nada, não é mesmo? Então, que Jesus possa nos abençoar e permitir que os seus mensageiros de amor estejam conosco, nos sustentando e nos amparando, a fim de que possamos bem compreender a lição sobre o muito que a doutrina dos Espíritos tem para nos oferecer. E nós escolhemos para a nossa conversa de hoje a lei do trabalho. E iniciamos com uma mensagem do livro Coragem, a mensagem 19 do livro Coragem, que diz: trabalho sempre. Trabalho será sempre o prodígio da vida, criando reconforto e progresso, alegria e renovação. Se a dificuldade te visita, elege nele o apoio em que te escores e surpreenderás para logo a precisa libertação. Quando a névoa da tristeza te envolva em melancolia, procura nele o clima a que te aconselhas e observar-te-ás sob novo clarão de encorajamento e de esperança. Ante a mágoa que te busque, à vista de ofensas com que absolutamente não contavas, utiliza-o por remédio salutar e obterás em tempo breve a bênção da compreensão e a tranquilidade do esquecimento. Debaixo da rejeição que te fira, refugia-te nele e recuperarás sem demora o lugar a que o mérito te designa. À frente de injúrias que te amarfanhem o coração, insiste nele com a bênção das horas. Ouvidarás escárnio e perseguição, colocando-te no rumo certo da verdadeira felicidade. Perante a dor dos próprios erros cometidos, persevera com ele no cotidiano e a breve espaço granjearás serenidade e restauração. Nos momentos claros da senda, trabalha e entesourarás mais luz no caminho. Nos instantes escuros, trabalha e dissolverás qualquer sombra, desvelando a estrada que o Senhor te deu a trilhar. Tudo que o homem possui de útil e belo, grande e sublime, se deve ao trabalho, com que se lhe engrandece a presença no mundo. Haja, pois, o que houver, ampliem-se obstáculos, agigantem-se problemas, intensifiquem-se lutas ou se agravem provações. Trabalha sempre no bem de todos, porque trabalhando na seara do bem, podes conservar a certeza de que Deus te sustentará. Eu amo esse livro, gente. Coragem, coragem, coragem sempre. E essa mensagem particularmente nos convidando ao trabalho é um louvor ao trabalho, né? Muito maravilhoso. Trabalho sempre. É uma mensagem do Emmanuel, meus queridos. Uma mensagem onde o Emmanuel louva o trabalho no seu aspecto geral. A questão 675 do Livro dos Espíritos enfoca o trabalho na questão pessoal. Kardec pergunta: só devemos entender por trabalho as ocupações materiais? E a resposta: não. O espírito também trabalha, como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Veja que essa questão traz para a questão pessoal cada um de nós individualmente. Toda ocupação em que nós estivermos buscando fazer para alguma utilidade, nós estamos trabalhando. E eu me lembro que no meu início de estudo de doutrina dos espíritos, eu tinha, naquela ocasião, apenas 19 anos, e eu fiquei muito feliz quando eu li essa toda ocupação útil é trabalho, porque tinha algumas coisas que eu gostava de fazer e que as pessoas achavam que eram umas bobagens, e que eu achava que aquilo era útil.
Por exemplo, eu gostava de estudar, então os meus irmãos me chamavam de preguiçosa, porque eles achavam que só quem estivesse ocupado com o serviço doméstico, ajudando a mamãe, é que seria trabalhadeira. E eu, como ficava muitas horas lá em cima do livro, era considerada preguiçosa. E eu gostava de ir no museu, por exemplo, ficar lá horas e horas, né? Eu sou de São Paulo, a gente ia lá no Museu de Ipiranga e tantas coisas, dá para ficar lá o dia inteiro olhando. E aquilo, para algumas pessoas, era uma inutilidade. E quando eu li essa questão, toda ocupação útil é trabalho, eu falei, mas isso é útil, está me trazendo conhecimento, então é útil, então eu não sou preguiçosa. E foi uma revelação muito maravilhosa que eu peguei da doutrina dos Espíritos. Então vejam, toda ocupação útil é trabalho. Viver na matéria dá trabalho, não dá, gente? Viver aqui na matéria não dá trabalho? Vamos pensar a nossa higiene pessoal. Te levanta, toma banho, se arruma. Demora 1 hora se ocupando, trabalhando para a nossa higiene pessoal. Aí vem a higiene do nosso ambiente. A gente precisa limpar a casa. Precisa lavar banheiro, precisa arrumar a cama, lavar roupa, cuidar, não é? Cuidar do ambiente. Trabalho. O trabalho pela sobrevivência. As pessoas arrumam emprego, precisa ganhar dinheiro para sobreviver. Tudo muito útil. Trabalho pela sobrevivência. Aí a gente não vai viver só para a nossa higiene pessoal, cuidar do nosso ambiente doméstico, da nossa profissão, para a gente ter dinheiro para poder sobreviver, mas também o trabalho voluntário. O trabalho que essa casa espírita precisa dos trabalhadores para poder oferecer para a comunidade é um trabalho maravilhoso. O trabalho voluntário pelos outros, que vai entrar aí a caridade, a fraternidade, a solidariedade, que vai colaborar conosco esse trabalho para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento, não é? Então, fraternidade, solidariedade, caridade. Então, a gente vai buscar o sentido da palavra fraternidade. A fraternidade, meus queridos, é o sentimento de união, de amor entre as pessoas que se veem como irmãos e se preocupam com o bem-estar umas das outras. O trabalho de fraternidade. Nesse trabalho de fraternidade entra a caridade, a solidariedade. Porque, além de ajudar nas questões imediatas, que é a caridade, a pessoa está precisando de comida, de roupa, de coisa imediata pela sobrevivência, a caridade, mas também entra o trabalho de solidariedade, que é colaborar para que aquela pessoa não fique o tempo todo dependendo do trabalho de caridade, mas que ele tenha arrume um emprego, uma condição de sair daquela situação. Então, lá em São Paulo, nós trabalhávamos na Porta de Fabiano, que nós atendemos, ainda tem, eu não estou lá, mas eles continuam na tarefa, o trabalho da Porta de Fabiano que dava sopa, que oferecia roupa, mas também tinha um trabalho paralelo onde se buscava retirar aquelas pessoas na solidariedade naquela situação. Esse é o trabalho de solidariedade humana. E nós tivemos a grata satisfação de muitas vezes encontrar pessoas que nós atendemos lá na hora da sopa e que aí eles não precisavam mais. Não me lembro, eu não me esqueço nunca de um senhor que ele virou borracheiro e ele ganhava bastante dinheiro nesse trabalho. E quando a gente se encontrou com ele, ele fez com aquela alegria mostrar para nós o lugar onde ele trabalhava, que ele já não precisava mais ir lá na Porta de Fabiano para comer, porque, na verdade, ele já tinha para dar, porque ele comprava coisas e oferecia para aquelas pessoas que não tinham. Olha que trabalho bonito, né? O trabalho de auxiliar, ser solidário. Então, ser fraterno, sentimento de fraternidade, faz com que a gente vá buscar um trabalho de caridade, de auxílio, e também ampliando o trabalho de solidariedade, de auxiliar aquelas pessoas a sair daquela situação. Então, auxiliar para que a pessoa tenha um emprego, auxiliar para que a pessoa enxergue novos caminhos. Porque, às vezes, meus queridos, a pessoa está tão, assim, acostumada naquela situação que ele não enxerga caminhos. E, às vezes, o pessoal, a equipe vai trabalhando, vai buscando, vai incentivando, e a pessoa consegue sair, então, daquela situação. Eu gostaria de trazer essa reflexão para as questões familiares também, né? Nós vamos vivendo e envelhecendo. É inevitável, se nós tivermos uma vida longa, nós sermos os idosos, né? E existem muitos idosos carentes.
E na carência, ele vai ficando acomodado e a família vai achando que precisa trabalhar por ele, fazer tudo por ele. Então, idosos carentes precisam ser alertados para que enxerguem também as suas potencialidades que ainda existem, né? Então, eles ficam carentes, nós não vamos trabalhar para mimá-los, mas nos esforçar para que ele enxergue a importância da sua independência. Aí eu pergunto para vocês, não sei se vocês têm idosos em casa, isso dá trabalho? Isso dá trabalho? Eu sou uma idosa que procuro analisar e refletir muito sobre isso, porque eu particularmente não quero dar trabalho para ninguém, mas eu observo muitos que acabam ficando muito mimadinhos, não é? Então, essas pessoas que convivem precisam ter o trabalho para incentivar esses que estão se deixando levar pela idade, para que isso não possa acontecer. A questão 681 do Livro dos Espíritos nos traz uma boa reflexão sobre essa situação. Vejam, queridos, a pergunta que Kardec faz. A lei da natureza impõe aos filhos a obrigação de trabalhar pelos pais? Essa é a pergunta que o Kardec faz, mas vejam a resposta. Certamente. Como os pais devem trabalhar para os filhos? Olha bem, certamente, como os pais devem trabalhar para os filhos. Eis porque Deus fez do amor filial e do amor paterno um sentimento natural, a fim de que por essa afeição recíproca, os membros de uma mesma família sejam levados a se auxiliarem mutuamente. Se auxiliarem mutuamente. É o que com muita frequência não se reconhece em vossa atual sociedade. Vamos analisar essa questão, meus queridos, vale a pena. Ele diz que o amor filial é um sentimento natural para familiares se ajudarem mutuamente. Se ajudarem, trabalharem uns para os outros. Trabalharem uns para os outros. Vejam bem, a reencarnação, ela amplia esse conceito. Por quê? Amigos, vizinhos, conhecidos, acabam fazendo parte também. Por quê? Porque eles podem ter sido nossos familiares em encarnações passadas. E o Espiritismo nos mostra o trabalho incessante dos espíritos nos auxiliando. E se vocês quiserem ver, ter a prova dos espíritos nos auxiliando, basta ler a obra do André Luiz. Começando do nosso lar e indo até o 12º, que a vida continua. Em toda a obra do André Luiz, o que ele mostra para nós? Os espíritos trabalhando pelas pessoas que estão aqui na Terra. Então, veja, vamos voltar lá na questão 681. A lei da natureza impõe aos filhos a obrigação de trabalhar pelos pais? Não foi essa a pergunta? Foi. E a resposta foi, certamente como os pais devem trabalhar para os filhos. Recíproco. Os pais trabalham pelos filhos, os filhos trabalham pelos pais. Só que aqui, queridos, é muito interessante a gente pensar no seguinte: quando é que os pais devem trabalhar para os filhos? A vida inteira? Aí depois que você teve filho, nunca mais você tem sossego? A gente precisa. O apóstolo Paulo não falava que a letra mata e o espírito vivifica? É isso aqui. Tudo bem, os pais devem trabalhar pelos filhos, mas quando é que os pais devem trabalhar pelos filhos? E a resposta, meus queridos, ela é lógica. Até que os filhos consigam ser autônomos. Não é isso? Ou a gente quer trabalhar pelos filhos, está com 50 anos, está lá na casa da mamãe, não arrumou um emprego, não tem casa, é isso que a gente quer? A gente quer que com 20 anos já tenha se virado, não é assim? Quando eu era jovem, papai e mamãe tiveram 12 filhos. E o papai, a marca dele era 15 anos. Que é isso? Que é isso? Se vira, meu.
Não era assim nos antigamente? Agora tem adolescente de 40, vocês já viram isso? Não tem adolescente de 40? Gente, tem. Então, quando é que os pais têm que trabalhar pelos filhos? Até que eles sejam autônomos. Então, o titico lá, o catatauzinho, ensina a amarrar o cadastro da tênis e não amarra mais. Com 2, 3 anos já dá muito bem para aprender a amarrar o cadarcinho do tênis. Vai sair, mochilinha nas costas, não tem que pai e mãe carregar a mochilinha. Gente, tudo isso é trabalho. Ensinar os nossos filhos a ser autônomos para que eles consigam ir andando e trabalhando e fazendo o seu. Então, os pais vão trabalhar pelos filhos quando mesmo? Até eles serem autônomos. E compete a nós, pais, ensinarmos eles a serem autônomos o mais rápido possível, cuidar da própria vida. Trabalhar. Agora, quando é que os filhos devem trabalhar pelos pais? Essa também é boa. Essa também é uma boa reflexão. A lógica, de novo. Os filhos devem trabalhar pelos pais se perderem. Ou quando perderem. Porque a gente fala quando perderem, dá a impressão que todo idoso vai perder a autonomia. Não, senhor. O idoso pode chegar aos 100 anos, autônomo, independente, basta ter saúde. O que nós, seres humanos, todos nós, os jovens já vão pensando. Cuida da alimentação, faz exercício físico, toma suplemento, sei lá, procura ter saúde para viver com autonomia sem depender de filho nenhum para necessidades básicas. Então, meus queridos, a lógica nos diz, se perderem a autonomia, aí com certeza nós vamos trabalhar pelos nossos pais. Então veja que é mão dupla. Os pais trabalham pelos filhos até eles adquirirem autonomia. E os filhos trabalham pelos pais se eles perderem a autonomia. Não é quando perderem, porque se é quando dá a impressão que todo mundo vai perder. É se perderem a autonomia. Eu me lembro numa ocasião, gente, lá em São Paulo, minha dentista muito maravilhosa, Luciana, eu chegava lá muito cansada, né? Eu tinha 4 filhos e era muita coisa que tinha que fazer e tal. E ela brincava comigo. Ana, onde tem um folgado, tem sempre um sobrecarregado. Então, qual era o recado que ela estava me dando? Que ela observava que ali tinha gente folgada, sugando. Sabe, filho adolescente, que não quer fazer nada. E às vezes você também, para não ficar arrumando encrenca, acaba fazendo, que é um erro, viu, gente? É um erro. É melhor a gente comprar a briga. Explicar, falar, fazer, exigir. Porque isso é trabalho, gente. Isso é utilidade para fazer o outro se desenvolver. Então, vejam. Nós devemos ter sabedoria, buscar em Deus, né? Porque onde a gente busca sabedoria? Em Deus, na oração. Quando a gente estiver ficando em dúvida, a gente faz oração, pede orientação. Meu Deus, como é que eu tenho que agir aqui com essa pessoa? Que está se transformando num folgado e que está me sugando? E isso não é caridade. Permitir que o outro te sugue, trabalhar pelo outro que tem condição e capacidade, não é caridade. É fraqueza. E nós somos filhos de Deus. Nós temos condições de conversar, de colocar o outro no lugar, de fazer o nosso papel de pai e de mãe. Então, meus queridos, buscar a sabedoria em Deus através da oração, para nós percebermos esses momentos que exigem de nós firmeza, não é? E auxiliar as pessoas, seja o idoso, seja o filho, seja alguém que mora conosco, auxiliar nas necessidades reais. Senão é trabalho inútil. Nós estaremos trabalhando para o outro e não está sendo útil, porque nós não estamos colaborando para que o outro desenvolva o senso do trabalho. É interessante a gente observar que na questão 681, finalzinho dela, ela é um verdadeiro puxão de orelha para nós. Veja só, auxiliarem-se, fomos colocados juntos, para que nós possamos nos auxiliar mutuamente. Eu trabalho para o outro trabalha por mim. É uma via de mão dupla. E ele encerra a questão 681 dizendo, e é o que com muita frequência não se reconhece na vossa atual sociedade. Olha isso, meus queridos.
frequentemente a espiritualidade dizendo para o Kardec que se observava que não era isso. Tinha os folgados, tinha os bobocas que faz porque acha que tem que fazer, e que na verdade é para a gente se auxiliar mutuamente. Então, se na nossa casa, no nosso trabalho, no centro espírita, onde a gente estiver, tem alguém lá com o corpo mole, vamos chegar, vamos olhar no olho e vamos conversar. Primeiro faz oração, que é para ter a inspiração, né? Para saber o que vai falar, para não perder o controle, percebe? Então, colocar sempre a verdade para a pessoa, colocar sempre a verdade. Olha, você está agindo assim, assim, assim. Isso está trazendo essa e essa consequência. Isso não é bom para a nossa família, para a nossa instituição, para a nossa empresa. Enfim, sabe, ser adulto. Ser adulto. Conversar, colocar a situação. Trabalhar, meus queridos, pela verdade é fundamental. Onde nós estivermos, é fundamental chegar, não precisa agredir, não precisa ser mal educado perto dos outros, procura um cantinho, conversa ali, mostra para a pessoa que está errada, que aquilo não é importante. Nós temos que fazer isso, meus queridos, em todas as áreas da nossa vida. Onde nós estivermos, a verdade nos liberta. Conhecerás a verdade vos libertará. Então, trabalhar pela verdade sempre. No âmbito familiar, né? Todo o nosso relacionamento. No âmbito familiar, no âmbito profissional, no âmbito do voluntariado. Nós trabalhamos a nossa vida inteira no voluntariado e nós tínhamos muitas vezes assim, a decepção de ver pessoas que trabalhando no voluntariado achavam que estavam fazendo um favor, então não tinha compromisso. Por exemplo, você tem o dia do teu trabalho. Você não acha que no seu trabalho profissional remunerado você vai no dia que você quer. Você tem um compromisso, você vai. No trabalho voluntariado, a mesma coisa. Se você tem um trabalho na casa espírita, está todo mundo te esperando. Ah, mas eu não ganho nada mesmo, agora eu vou viajar, agora eu vou no barzinho, agora eu vou, sabe? Como é que é? Não, senhor. Eu me lembro numa ocasião, uma moça, numa tarefa de assistência espiritual, infância, e ela começou a chegar atrasada. Quando eu fui conversar com ela, é porque ela estava indo no barzinho à noite, a tarefa era no domingo de manhã. Eu falei para ela, filha, você tem que fazer a sua escolha. Não é porque o trabalho é voluntário, no teu trabalho profissional você faz isso? Não. Então, aqui também não pode. Porque complica todo o desenvolvimento do trabalho. Então, vejam, chamar a pessoa, conversar, explicar, e a pessoa vai ter que definir, eu quero esse trabalho ou eu não quero esse trabalho. Porque o trabalho voluntariado tem que ser levado a sério da mesma forma que o trabalho profissional. O compromisso é o mesmo. E se a gente for pensar espiritualmente, os bônus horas são muito maiores do que no trabalho profissional. Não é? O espiritismo, meus queridos, ele é evolucionista por excelência. Não dá para falar em espiritismo sem falar em evolução, em mérito. Nós chegamos, nós galgamos as esferas maiores através do nosso mérito, do nosso trabalho. E a lei da evolução, ela está atrelada com a lei do trabalho. A gente pode dizer, olha, a lei de evolução é igual à lei do trabalho, está atrelada à lei do trabalho. Nós pegamos aqui um texto, meus queridos, que eu tirei da Revista Espírita, só que eu fiz a besteira de não pegar o nome do autor, né? Mas vocês vão me desculpar. Agora que eu vi que eu não pus o nome do autor do texto, mas vamos lá, da Revista Espírita. Ele diz assim, que sem trabalho não há evolução. Ele diz assim, o nosso planeta passou por longa e laboriosa gestação. Várias transformações que tornaram o planeta apto para a vida. Não foi do nada, de repente. Teve todo um trabalho. E ele continua, é a eterna lei do trabalho, que rege sempre os seres inorgânicos, tanto quanto os inteligentes. Olha, lei do trabalho entre os inorgânicos e os inteligentes. O espírito formado na escola do trabalho sai mais forte e apto. Vamos ficar com dó de ninguém que esteja trabalhando, gente. Olha o que ele está falando. O espírito forjado na lei do trabalho
sai mais forte e mais apto para as grandes coisas. Oh, que coisa maravilhosa, vocês não acham? Eu acho, fico empolgada com isso, porque às vezes tem aquele trabalhinho, né? Ai, já acha que é demais. Mas quanto mais a gente cresce, mais trabalho nós vamos ter. Ele continua, aos que desfalecem, o Espiritismo diz, coragem. E como esperança, permite-nos, até aos mais ingratos, um ponto de chegada salutar. O caminho demarcado pelas reencarnações. Bendita reencarnação, meus queridos, que nos dá a oportunidade de várias vidas. Nós vamos nos desenvolvendo através de um trabalho, às vezes, que para nós é insignificante, parece, né, insignificante, mas que vai nos trazer uma recompensa imensa lá na frente. E galgando degrau por degrau, nós vamos subindo, nós vamos melhorando, nós vamos ascendendo. Que coisa maravilhosa estarmos aqui, reunidos hoje, para esse trabalho de desenvolvimento intelectual, de pensar, de refletir, de analisar, de chegar em casa, ficar, sabe, buscando aquilo que nós aprendemos aqui. Tudo isso é trabalho, toda ocupação útil é trabalho. Então, queridos, da mesma forma que o nosso planeta, ele foi gestado em uma laboriosa transformação, nós, seres humanos, também. Vamos pensar numa mamãe grávida, aquele bebê lá no útero se desenvolvendo. Olha o trabalho que está sendo feito, até que aquele ser saia para o mundo e inicie a sua jornada. E depois reinicie. Bendita lei da reencarnação. Que a cada reencarnação nós vamos, pelo nosso mérito, crescendo, evoluindo. O trabalho, meus queridos, alimenta as mentes mais nobres, nos diz o filósofo Sêneca. E é verdade. Nós não podemos deixar a nossa mente empobrecida. Nós precisamos buscar o conhecimento. Uma vida sem busca de aprendizado não vale a pena ser vivida. Não devemos ficar, por exemplo, aqui na Casa Espírita, só dependendo de uma palestra ou outra, mas adquirirmos o hábito do estudo em casa, diário. Porque é com isso que nós vamos nos fortalecer. E nós nos fortalecemos em casa com o nosso estudo diário e trazemos isso para a Casa Espírita. Não vir na Casa Espírita apenas para receber, mas para doar, para trazer aquilo que nós temos de bom, a nossa colaboração. E nós podemos fazer isso. E nós devemos fazer isso. Não em prol apenas do outro, mas em nosso próprio benefício. Porque, como disse o Francisco de Assis, é dando que se recebe. E trabalhando pelo nosso crescimento e dividindo com as outras pessoas aquilo que nós estamos angariando para nós, nós estaremos sendo co-criadores com Deus, auxiliando a espiritualidade amiga no desenvolvimento necessário para o crescimento das pessoas que talvez não tiveram a condição que nós tivemos de nos alfabetizar, de interpretar um texto. Então, nós devemos auxiliar aqueles que estão convivendo conosco. A forma mais simples, meus queridos, a forma mais simples de apreciar o nosso trabalho é nos imaginar sem ele. Quando você estiver muito chateado com o seu trabalho, achando que está, ai meu Deus, não é? Pensa nisso. E se eu não tiver o trabalho? O que eu vou fazer da minha vida? Eu me lembro que numa ocasião nós fomos visitar a filha que estava morando em Montes Claros e nós fomos para ficar 10 dias. E eu no 7º dia não aguentava mais. Eu falei, Faustino, vamos embora. Eu quero a minha rotina, eu quero o meu trabalho, eu quero as minhas coisas. Sabe, acho que alguém já passou por isso, de pegar umas férias longas e aí quando chegar na metade não aguenta mais, quer voltar, quer ir embora, quer começar a se movimentar, fazer as coisas. Então é bem isso. Pensar no nosso trabalho, que estiver cansativo, que estiver chato, e se eu não tivesse? E se desse de manhã, e pode até acontecer de ter alguém aqui nessa condição de desemprego, pensar, puxa vida, eu queria tanto ter um trabalho,
sair de casa, ir lá trabalhar, ganhar meu dinheiro, fazer minhas coisas, né? Então, a forma mais simples da gente apreciar o nosso trabalho é nos imaginar sem ele. Vamos pensar nisso. Vamos imaginar a monotonia da nossa vida sem algo a que se dedicar. Não ter nada para se dedicar. Ter uma vida vazia. Sem objetivo. Por isso que eu sou muito do estudo, viu, gente? Porque idoso, que às vezes não consegue mais fazer determinados trabalhos pesados, manuais, se ele tiver o hábito do estudo, ele não fica desocupado. Porque tem tanta coisa para a gente aprender. Tem tanta coisa para a gente aprender. Pegando só na doutrina espírita. Nós temos a codificação inteirinha para aprender. São livros dos Espíritos, Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno, Gênese, Obras Póstumas, 12 livros da Revista Espírita. Aí você fala, já tá bom. Aí você fala, não, mas eu preciso estudar André Luiz, eu preciso estudar Emmanuel. Aí o Chico Xavier me psicografa mais de 500 livros. Dá para a gente dar conta numa encarnação? Não dá. E vamos ter horas e horas aprendendo e estudando e trabalhando, para que quando a gente voltar para o mundo invisível, a gente retornar mais sábios. Então vamos estudar, porque toda ocupação útil é trabalho. Meus irmãos lá atrás estavam errados. Não é preguiçoso quem estuda. Não é verdade? Não é só quem lava a louça, passa roupa, limpa o chão, é quem estuda também. Então, vamos pensar na monotonia da nossa vida sem algo que se dedicar, apreciar o nosso trabalho. Por quê? Porque ele impede que a sua mente se torne inútil. Se você gosta de trabalho manual, arranje um jeito de fazer o seu trabalho manual. Mas arranje uma horinha também para o trabalho intelectual, porque isso é muito importante e nós vamos levar conosco todo o conhecimento, todo o trabalho que nós investimos para buscar o conhecimento, nós vamos levar conosco. E reconheçamos, de igual modo, que o primeiro para libertar-nos da inércia será sempre o trabalho. Se nós estivermos desocupados, sem ter o que fazer manualmente, vamos pegar um livro, nos debruçar nele, e nós não vamos ver as horas passar. E como nós sabemos que toda ocupação útil é trabalho, nós sabemos que tudo que nós aprendermos ali será útil para nós lá na frente. Que Jesus nos abençoe, nos sustente, nos ampare, nos fortaleça, para que nós possamos colocar na nossa vida, como se fosse mesmo um hino de louvor a Deus, o nosso trabalho. Seja ele na nossa casa, no nosso trabalho profissional, no centro espírita, onde for, que nós possamos dedicar a nossa vida neste louvor. Muita paz, que Jesus nos abençoe e nos sustente.